Olá, meu nome é Hernan Soares e eu vou ficar responsável pelo experimento 1, que é o pêndulo elétrico. Então, como podemos ver, o pente já tritado, ele atrai a bolinha coberta de papel alumínio. Isso tem uma explicação. Bom dia, professor. Eu vou explicar as primeiras perguntas, né, do experimento 1, que é o do pêndulo eletrostático. Bom, na primeira pergunta ele diz o porquê, né, e pergunta por que que acontece o experimento. E assim, no experimento, ele tem lá a bolinha e ele tem o pente, né? Ele tem um pente lá e quando ele acrita o pente num, num papel toalha, no cabelo ou numa superfície de lã, né, uma toalha mesmo. O pente ele adquire carga negativa, aí quando ele aproxima o pente da bolinha, a bolinha ela fica com um excesso de cargas negativas no lado oposto ao próximo do pente. Ou seja, vai ficar, o pente está aqui e desse lado aqui da bolinha ela vai ter mais cargas positivas, né? Que no caso são as cargas negativas que saíram dali. A bolinha vai ser atraída para o pente. E quando ela encosta, acontece eletrização por atrito entre a bolinha e o pente. Aí ela vai ficar encostando até o momento que ela vai atingir a mesma carga, ela vai se afastar, porque elas vão ter as mesmas cargas. Aí a bolinha vai ser repelida do pente. Caso eu esqueci de comentar, mas o pente ele é eletrizado por atrito, né? Quando ele é acritado ali com a toalha, com o papel, né? Ele ganha carga por conta da eletrização por atrito. E a segunda pergunta, que ele diz para saber o sinal da carga, a gente teria que previamente eletrizar o pêndulo, ou seja, a gente bota carga positiva ou negativa na bolinha, aí aproxima o pente, a caneta, ou seja lá o que for, da bolinha. Aí no caso, por exemplo, se a gente eletrizar a bolinha com carga negativa e a gente aproximar o pente, se a bolinha se repelir, é porque o pente está eletrizado negativamente. Olá, meu nome é João Lucas e eu ficarei responsável pelo experimento 2, que é a blindagem eletrostática. Bem, como vimos no experimento anterior, a régua já atritada com um pedaço de papel higiênico conseguiu atrair os pequenos papéis higiênicos cortados na peneira de plástico. Entretanto, na peneira de ferro isso não ocorre. Isso tem uma explicação. Olá, me chamo José Arthur e falarei sobre a explicação do experimento 2, etapa 1 e 2. Na primeira etapa do experimento 2, a explicação se deve pois as tiras de papel se atraíram pela régua, pois a paneira de plástico, quando atritada, se eletriza, fazendo que as cargas não se distribuam uniformemente por todo o seu corpo, ocasionando na atração das tiras pela régua. Já na segunda etapa do experimento 2, isso não ocorre, pois o corpo da primeira de metal é altamente